Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TISA, Tecnologias e Inovações Sala de Aula para a Educação 3.0. Que bom que você se matriculou neste curso de conceitos de sala de aula invertida. Neste curso, nós veremos os seguintes tópicos. Nós vamos conhecer os conceitos de sala de aula invertida. Vamos dar uma olhada no que significa Flipped Classroom ou sala de aula invertida. A gente vai entender as características desse modelo educacional, tá? E conhecendo esses modelos, vai poder refletir um pouquinho mais aí no terceiro tópico, que é o impacto da incorporação da sala de aula invertida no teu contexto de sala de aula. Então, gostou? Segure-se aí que essa aula já vai começar. Vamos aqui começar essa aula esquentando os motores, tá? Os motores neurais aqui, que você conhece bem aqui no TISA, o momento de esquentar os motores. Já imaginou uma abordagem pedagógica onde não existisse instrução individual em sala de aula? Como é que seria isso? Olha, é bem radical, né? Você imaginar um momento de sala de aula onde o professor não vai instruir o estudante. Ele não vai passar conteúdo para os estudantes. Bom, o que a gente traz aqui de semelhança, para que vocês imaginem que esse fenômeno de comunicação e esse fenômeno social existe e é possível, a gente quer evocar aqui a dança do pau de fita, que é muito comum aqui no sul do Brasil. Tá? A dança de pau de fita, cada um tem aí um laço de fita, né? Uma fita presa aqui num poste e eles vão dançando e encirando ao redor desse poste, certo? Só que isso é feito de maneira autônoma, porque cada um sabe exatamente qual é o desenho que ele tem que fazer. Se ele passa, eles vão andando em círculos e um outro grupo anda em círculo no sentido contrário. Então eles sabem se passam por baixo da fita do colega ou por cima da fita do colega. E isso aqui acontece de maneira 100% autônoma, só se há o indicador de virar o sentido do pau de fita. Então, se você não conhece pau de fita, dê uma olhada aí no YouTube, coloca lá pau de fita, você vai ver como que essa dança de pau de fita acontece. E a gente queria esquentar os motores de vocês para pensar que o Flipped é uma abordagem de sala de aula muito semelhante aqui à dança do pau de fita. Por quê? Porque o estudante ele é autônomo, ele já conhece o processo de dança ali e que ele tem que fazer, de processo de ensino e aprendizagem, processo de estudo, e ele vai aí se conduzindo nesse processo em sala de aula. O professor ele vai só instruindo quais são os caminhos que ele tem que adotar, mas o processo de aprendizagem ele faz de maneira autônoma em sala de aula. Então, esse é o principal ponto para você esquentar os motores, para entender, tintim por tintim, como funciona o Flipped Classroom, ou sala de aula invertida. A palavra autonomia vai estar cercando todos os elementos por trás do Flipped. Então, vamos continuar aqui. O paradigma que a gente quer mostrar para vocês que é rompido com o Flipped Classroom, ou o conceito de sala de aula invertida, é o seguinte. A gente quebra essa ideia de que existe a premissa de que os estudantes são como copos vazios dentro dos quais os professores despejam o conhecimento. Aos estudantes, cabe comparecer às aulas sem nenhuma expectativa, completamente passivos e prontos para o que tiver na ordem do dia. Conforme essa premissa, a avaliação do sucesso se dá através de provas e trabalhos nos quais se testa o armazenamento das informações transmitidas. Então, esse é o modelo que a gente tem que abandonar quando for pensar modelo de sala de aula invertida. Por quê? Porque a nossa tendência é voltar para esse modelo. E nós, professores, temos a tendência de economizar esforços e ficar numa zona de conforto. Quando a gente vai olhar para a sala de aula invertida, a gente vai ter a tentação de voltar para esse modelo, onde a gente vai despejar informação na mente do estudante e esse estudante vai devolver quanto dessa informação ficou numa prova. Então, esse é o principal paradigma que o conceito de sala de aula invertida precisa quebrar e precisa desestruturar na mente dos professores, tá? Mas aonde que a gente se ancora, professor Wilson? Os professores perguntam, mas então eu estou disposto a ter um modelo novo, mas o que eu preciso ter como base sólida para trazer evidências de ensino e aprendizagem? Você tem que começar com o pressuposto da sociedade do conhecimento.
onde o objetivo da escola na sociedade atual é formar cidadãos com um senso crítico elevado, que saibam filtrar grandes volumes de informação, processar o mais relevante, a informação mais relevante e assimilar o necessário. Então aqui já tem uma dica muito importante com relação à autonomia. Na sociedade do conhecimento, o estudante tem que saber filtrar as informações. Se ele não tiver autonomia, se ele não tiver o discernimento para filtrar essa informação, o professor tem que mediar este processo, tá bom? Mas voltando para cá, nesse sentido, a proposta de sala de aula invertida, o estudante faz pesquisas e adquire informações em horário alternativo e usa as aulas para sanar dúvidas, tá certo? Compartilhar experiências e apresentar resultados. Ele se torna um agente ativo e é colocado no centro do processo de produção do conhecimento. Então aqui fica uma dica muito importante, tá? O momento de sala de aula é momento para tirar as dúvidas. Normalmente, no modelo tradicional de ensino, naquele modelo dos quais a maioria de nós foi formado, nós tínhamos dúvidas em casa para serem tiradas no dia seguinte com o professor. No modelo de sala de aula invertida, o espaço de sala de aula é o espaço exclusivo para tirar dúvidas. Ele não é o espaço para a transmissão da informação para que se comece o conhecimento. Então, esse é um conceito bem importante que já começa aí bem disruptivo com os novos modelos. Mas aqui no TISA você vai ter várias dicas sobre como aplicar, planejar e acompanhar esse processo, tá bom? Então, vamos seguir da sociedade do conhecimento para essa questão da evolução histórica. E essa evolução histórica da sala de aula invertida para o modelo de ensino tradicional para a sala de aula invertida, a gente observa duas coisas bem importantes, tá? No modelo tradicional, lá na escola, o professor apresenta a informação, normalmente ele apresenta na lousa, né, no quadro negro, certo? E ele explicita ali a informação e os estudantes têm que ficar em silêncio, parados, assistindo, porque é comum até o professor dizer assim, vou explicar uma vez só, né? Quem de nós não ouviu isso em sala de aula, tá? E depois tem um listão de tarefas para fazer em casa. Normalmente, as aulas de matemática eram bem focalizadas nesse conceito, tá? Então, uma didática onde você traz só o momento de explicar conhecimentos, tá? Explicar informação, para que o estudante possa aplicá-los em casa com outras definições, é o que caracteriza o modelo tradicional. E no modelo de sala de aula invertida, aí por isso o nome invertida, o estudante acessa em casa todo aquele material de informação e transmissão de informação. E ele acessa como de casa? Acessa através de vídeos. Como produzir vídeo ficou cada vez mais barato e cada vez mais fácil entregar vídeos pela internet, então o modelo de sala de aula invertida passou a ter mais uso, tá certo? Mas já poderia ser feito com DVDs, com VHS, com fita cassete. O conceito principal é que o professor pega toda essa informação didática dele e coloca numa mídia e entrega essa mídia para o estudante assistir em casa. E no momento de sala de aula, realiza-se apenas a solução daqueles exercícios que tradicionalmente se fazia em casa, tá certo? Então o espaço de sala de aula passa a ser muito mais focado em um espaço para a resolução de problemas e não no espaço para a oratória do professor. E é essa a grande mudança que eu acredito que cada um de vocês tem que começar a pensar em si mesmo, nos seus propósitos, nos seus preconceitos com relação à mudança de um modelo educacional, construir de maneira bem concreta um modelo de flipped classroom, de sala de aula invertida, aplicar isso no teu contexto, com apoio da direção escolar e compartilhar essa informação com os professores. Assim, você consegue ter bastante segurança e bastante seriedade na aplicação desse modelo e eu tenho certeza que vai ser um caso de sucesso aí na sua escola. Então, aqui, entendendo esse conceito, você vai começar a perceber que outro aspecto do modelo de sala de aula invertida é o aspecto do planejamento docente, tá? Então, o professor, ele precisa planejar muito bem a produção de informação para colocar na internet e, ao mesmo tempo, a resolução de problemas para ser feito em sala de aula,
porque é comum nas primeiras aplicações de Flipped os alunos esgotarem todos os exercícios que a gente tinha preparado, tá? Então, fica outra dica. Não é pegar os mesmos materiais que você tinha antes e aplicar agora por uma diferente dinâmica de comunicação. Você precisa repensar também o teu material de estudo, o teu material de didática, de apresentação de informação e também o teu material de aplicação daqueles conhecimentos, tá certo? E os outros cursos aqui do TISA vão te ajudar a fazer esse planejamento, essa aplicação. A aprendizagem invertida é uma abordagem pedagógica em que a instrução direta transita a partir do espaço de aprendizagem em grupo para o espaço de aprendizagem individual. Então esse é o primeiro conceito que você precisa sempre lembrar quando falar de Flipped Classroom ou sala de aula invertida. A apresentação de informações sobre aquele conteúdo passa a ser de maneira individual, porque é feita na internet, é feita com o uso de vídeos e outros recursos didáticos, tá joia? Nesse contexto, o espaço em grupo com os estudantes é transformado num ambiente de aprendizado dinâmico, interativo, onde o educador orienta os estudantes como eles devem aplicar os conceitos e participar criativamente de um assunto. Então, esse é o outro conceito importante para você sempre se lembrar na hora de planejar a tua aplicação de Flipped Classroom. Toda a exposição de informação e de conteúdo para o estudante se dá de maneira individualizada, tá certo? Usando aí os vídeos. E o espaço coletivo é um espaço de interações criativas em cima desse conteúdo, em cima das problemáticas. Com essas duas dicas você já vai estar tendo um guia muito claro se a tua aula, se a tua proposta está bem centrada em Flipped Classroom, tá joia? Algumas vantagens agora do Flipped Classroom, tá joia? O conteúdo fica disponível quando e onde o estudante desejar. E isso aqui é riquíssimo, tá joia? Porque hoje, com os nativos digitais, utilizando a internet o tempo todo, eles podem já superar alguns conteúdos que já conhecem, já têm boa facilidade e mergulham exatamente no ponto onde eles têm maior dificuldade, tá? O professor tem mais oportunidades de expandir e enriquecer os momentos de produção colaborativa, porque agora, o espaço sala de aula, você pode criar grupos de trabalho. E a gente sabe que o estudante que aprende com o estudante aprende de maneira rápida e precisa também. Então, o professor torna-se um orientador. Então, como todo o conteúdo está online e os estudantes agora passam a consumir esse conteúdo, há uma orientação combinada entre a sua didática, de maneira bem individualizada do estudante, e a sua mediação em sala de aula junto com os estudantes. Tá? Isso cria muito mais afetividade e senso de pertença entre professor e estudante. Tá? E o processo de ensino-aprendizagem é focado agora no estudante. Ele não é focado só na exposição de conteúdo. Você passa a conhecer, de fato, na primeira abordagem, na primeira aula, as dúvidas dos estudantes, tá bom? Outras vantagens bem importantes aqui do Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, tá? Permite que os estudantes se tornem aprendizados ativos e reais de todo o processo. E aqui fica uma dica e uma ressalva bem importante. Aplicar sala de aula invertida e Flipped Classroom precisa desenvolver a questão da autonomia dos estudantes, tá? Não façam uma migração direta do modelo tradicional para o modelo de Flipped Classroom. Comecem sensibilizando a questão da autonomia desses estudantes em estudarem em casa, assistirem vídeos, dedicar tempo de qualidade aos estudos, tá joia? E permite que os estudantes caminhem em ritmo próprio. Você respeita o consumo dos estudantes em termos de conteúdo. Se ele precisar voltar e assistir de novo uma aula que ele não entendeu muito bem, tem mais dificuldade, como você colocou isso num vídeo online, ele consegue voltar o vídeo e assistir quantas vezes for necessário. No modelo tradicional isso era um choque, porque a gente praticamente não tinha tempo de apresentar mais de uma vez o mesmo conteúdo, tá? Permite também que o tempo em sala de aula possa ser utilizado para a coleta de dados, colaboração e aplicação dos conceitos. E, com isso, você pode trabalhar com problemas reais e envolver-se na aprendizagem colaborativa. Essa é a grande vantagem do Flipped Classroom. Você trabalha com problemas reais e você pode trabalhar o momento, o tempo de sala de aula como coleta de informações a respeito daquele problema.
Isso cria um engajamento muito grande com os estudantes, especialmente se você tem aí acesso à internet liberado na sua escola. Então, Flipped Classroom, vocês já perceberam que é um jeito super rico de engajar os estudantes que ficam aí querendo navegar pela internet o tempo todo, ficar jogando aí os joguinhos e aplicativos sem o propósito educacional. Usando Flipped Classroom, momento de sala de aula, vai ter um problema a ser resolvido e há um engajamento muito mais rico nesse sentido, tá bom? Vamos avançando aqui para mais algumas vantagens. A gente vê também que as tecnologias que auxiliam na identificação rápida do desenvolvimento proximal, elas ficam muito mais fáceis de serem aplicadas em sala de aula. Então nós temos um curso aqui, por exemplo, de planilhas e questionários online. Nesse curso de planilhas e questionários online, você conhece ferramentas para identificar de maneira bem precisa, por dia, por exemplo, por dia de aula, por dia de aplicação de conceito, o quanto os estudantes conseguiram entender daquele conteúdo, tá bom? E o quanto eles também consumiram de conteúdo antes das aulas. Então, esse tipo de tecnologia fica mais fácil de utilizar se você está dentro de um ambiente de Flipped Classroom, tá? As tecnologias permitem também um acompanhamento instantâneo do consumo de conteúdo, porque você pode abrir aqui o teu tablet, o teu celular e ver quantos estudantes assistiram a quantos vídeos e em que momento desses vídeos eles pararam de assistir. Então você já vai para a sala de aula já entendendo mais ou menos onde é que vai ser a grande discussão da temática, tá? Você também acompanha a curva de aprendizagem dos estudantes. Você também entende e oferece a aprendizagem ativa de conceitos, tá? Mesmo os conceitos aí que são não materiais, né? Que são os conceitos de outra ordem, você pode fazer uma aplicação direta em discussões, tá? Você pode também utilizar comunidades de prática. E aí fica um desafio, se você já tem algum conhecimento em Flipped Classroom, de você ampliar os espaços virtuais e os espaços presenciais em grandes comunidades de prática, com turmas diferentes, turmas com etapas diferentes. Você pode pegar uma turma que já avançou no conteúdo para fazer a tutoria de uma outra turma. Mas esse é um conceito bem mais denso, que a gente acredita que o Flipped Classroom pode oportunizar para você. Vamos então, gente, chegamos ao momento de mãos à obra. E agora é a hora de começar a aplicar os conceitos de Flipped Classroom no teu contexto. O que a gente quer trazer de desafio aqui para vocês? A criação de algumas listas, algo bem objetivo. Então, o que a gente quer propor? Crie uma lista de desafios específicos da instituição de ensino que você atua. Pega os desafios reais da tua instituição e já lista eles numa folhinha, num papel. Crie uma lista de diferenças entre o ensino tradicional e o modelo de sala de aula invertida, tá? Do lado dos problemas reais que a sua instituição está enfrentando, coloque a lista dos desafios que você tem percebido até o momento para a aplicação de Flipped Classroom, tá? Depois, una-se a um grupo de professores e compartilhe essa lista e amplie o debate sobre essa metodologia de ensino e aprendizagem. Observando os desafios que você já tem no teu contexto de ensino e aprendizagem e os desafios que você percebe para uma transição de um modelo de ensino e aprendizagem, você vai conseguir ter um arrazoado sobre esses assuntos. E em cima desses pensamentos, dessas questões que você tem encontrado individualmente, compartilhe com os outros professores e debata com eles para saber quais são as principais dificuldades para aplicar a Flipped Classroom. Você vai ver que muitas das dificuldades coletivas estão relacionadas aos conceitos de Flipped Classroom e aqui você pode voltar a assistir as aulas aqui do TISA, desse curso, e começar a sanar e tornar-se um líder na aplicação de Flipped Classroom aí no teu contexto, tá? Então, nosso objetivo é entender que a aprendizagem é um fenômeno ativo e que existem alguns bloqueios da criatividade para adotar o modelo de sala de aula invertida. Ao conhecer esses bloqueios, você pode atuar de maneira mais efetiva na adoção de sala de aula invertida. E conhecendo esses desafios, você pode superá-los, né, utilizando todos os recursos que a gente oferece aqui para vocês na plataforma TISA Online, tá bom? Então é isso. Engaje os teus colegas, os teus pares aí nessa discussão sobre Flipped Classroom ou sala de aula invertida,
que eu tenho certeza que os primeiros passos para a adoção desse conceito você vai encontrar e vai conseguir superar todas as dificuldades, tá joia? Então, gente, algumas considerações chaves sobre conceitos de sala de aula invertida. Nesse curso nós vimos que o conceito de sala de aula invertida considera a instrução como um momento individual de aprendizagem e que a aplicação de conceitos é um momento coletivo de aprendizagem. Entendemos também que esta abordagem requer o uso de tecnologias educacionais de maneira mais intensiva e que isso oferece a vantagem de conhecer e acompanhar melhor a zona de desenvolvimento proximal dos estudantes. Então, nós vimos que atuar com Flipped Classroom ou sala de aula invertida, você consegue engajar mais os alunos, mais os estudantes e ao mesmo tempo você consegue observar maneiras bem aplicadas de usar tecnologias educacionais, tá? O conceito de sala de aula invertida provoca, lembre-se sempre disso, que ele provoca uma quebra de paradigma e por isso precisa ser construído em coletivo na instituição. Gente, super dica para a educação do século XXI. Qualquer abordagem que você vai aplicar na educação do século XXI precisa ser adotada de maneira coletiva. A coletividade é o que vai criar o grande engajamento para a mudança de paradigmas nesses modelos educacionais do século XXI, tá bom? Então, convide a todos, troque ideia com seus pares, chame o pessoal para cursar aqui os cursos do TISA Online e façam aí o desdobramento aplicado dos conceitos de sala de aula invertida. Gente, gostaram? Espero que sim. Então a gente espera os comentários de vocês. Quem quiser usar o Twitter, coloca lá uma mensagem no final utilizando a hashtag TISAeducação, tudo junto, sem acento, ou acesse lá no facebook.com/TISAeducação, a nossa página do TISA, e lá você pode comentar mais sobre os conceitos de sala de aula invertida. Eu fico lá esperando o comentário de vocês, estou louco para saber quais são os desafios aí da tua instituição. Então, gente, vamos nessa. Agora, cientes e dominando os conceitos de sala de aula invertida, tenho certeza que você pode liderar esse processo de ensino e aprendizagem da sociedade do conhecimento aí na sua instituição. Então, espero vocês num próximo curso. Fiquem sempre ligados à nossa página do Facebook e as novidades. E qualquer dúvida, mande lá a pergunta para a gente no facebook.com/TISAeducação ou no Twitter com a hashtag TISAeducação, tudo junto sem acento. Vejo vocês num próximo curso. Um abraço, tchau, tchau!